Aí, pessoal, fraude escancarada, mas para mim não vai ser tão escancarada assim a ponto de colocarem esse Lula para ganhar no primeiro turno. Mas não há nenhuma possibilidade disso refletir a realidade. Agora, as Forças Armadas têm que atuar para no segundo turno não permitirem a fraude. Já estão olhando aí alguns algoritmos que primeiro começou com 48 para o Bolsonaro e 41 para o Lula. Nunca houve uma diferença tão grande, parece, de modo que isso virasse assim dessa forma. Então, parece que eles estão olhando aí também que a cada meio ponto que o Lula subia, o Bolsonaro perdia um ponto. E isso se repetiu em um padrão, de modo que não é possível ocorrer uma coincidência dessa forma. Então, provavelmente houve fraude numérica, de modo a isso ser constatado tranquilamente, ok? Outra coisa, fica claro também o desprezo que eu tenho pela democracia e como eu estava certo o tempo todo que eu digo aqui para vocês que a democracia não tem que ser respeitada, tá? A gente viu lá o Nordeste, segundo esses números, não acredito que o Nordeste tenha feito isso, mas que ele tenha votado aí em massa a favor do Lula, mesmo o Bolsonaro tendo feito lá a transposição do Rio São Francisco, mas vocês veem como isso funciona, né? Claro que eu não vou atacar o Nordeste aqui, porque é como eu sempre digo, por isso que eu sou individualista. Por isso que eu gosto da liberdade, da propriedade privada. Por isso que eu falo aqui em anarcocapitalismo, em libertarianismo. Procurem aí na internet sobre essas ideias. Porque quanto mais individualista você é, menos você corre o risco de você atacar uma pessoa injustamente, né? Enquanto houver um inocente ali no Nordeste, eu não vou atacar ali no Nordeste, né? Mas aí que é importante também as pessoas entenderem como é interessante o separatismo, porque o Nordeste, nessas eleições, como grupo, fica prejudicando o Brasil. Tá? Então ele não pode, um grupo do Nordeste, ficar prejudicando um grupo que está indo melhor aqui no Sudeste ou no Sul. Isso não pode ocorrer. Entendeu? Agora existe uma brasilidade, uma nacionalidade, isso é outra coisa, mas isso não é definido por políticos. Não é o político que tem que dizer isso. E outra coisa, eu também sou favorável à fraude. Se eles fraudaram, do ponto de vista da estratégia, eles estariam certos. Porque eu também fraudaria se eu fosse um técnico do TSE e eu visse que o Lula estivesse ganhando. Você acha que eu ia submeter 210 milhões de brasileiros a 4 anos de Lula? Ah, óbvio que não. De maneira nenhuma. Eu imediatamente olharia os candidatos lá e colocaria o candidato que fosse mais à direita. É claro, porque ele está certo, não interessa o que a maioria das pessoas escolheu. Democracia é isso, como eu digo, ela iguala pessoas que são diferentes do ponto de vista moral e intelectual. Então ela tem que ser desprezada completamente, entendeu? E fica claro também, todas as concessões que o Bolsonaro fez à esquerda, ao ambientalismo, ao feminismo, ao socialismo, né? Saiu gastando dinheiro por aí. Fez aquela lei 13979 que trancou as pessoas dentro de casa, embora ele fique dizendo por aí que não, né? Ele deixou a educação na mão da esquerda, não fez nada para coibir isso, não utilizou as Forças Armadas para nada, todo aquele modo dele puxar saco das Forças Armadas não serviu de nada. As Forças Armadas não atenderam o povo brasileiro em nada durante todo esse período. Alguns ficaram lá ganhando centenas de milhares de reais por mês. Entendeu? Tá aí. Uma série de pessoas foram eleitas do Brasil afora aí. Entendeu? Essas pessoas aí no grupo do Bolsonaro. No entanto, tá aí essa situação. Ah, mas se você se manifestar, se as Forças Armadas atuarem de uma maneira mais firme, os esquerdistas vão falar, a mídia vai falar. Não interessa nada que esquerdista fale. Não interessa nesse assunto. Nada que eles ou a mídia falem. O que tem que acontecer é as pessoas terem a sua liberdade respeitada. Agora, como que isso vai acontecer, né? Não existe, na minha opinião, a possibilidade de Lula simplesmente governar tranquilamente, tá? Por 4 anos. Isso não vai acontecer. Imediatamente vão ocorrer uma série de problemas aqui no Brasil que alguma coisa aconteceria, tá? Eles iriam tirar o Lula ia pedir para renunciar, alguma coisa aconteceria e talvez um Alckmin seria presidente, né? É o que eles querem. Porque já está muito desgastada aí essa questão de Lula. Eles colocariam o Alckmin, tá? E iam empurrando isso com a barriga por aí, tá? Mas o povo também não vai aceitar isso, até pelo modo como o Alckmin chegou lá. O povo despreza esse tal de Alckmin completamente. Então, manifestações iriam ocorrer, a economia ia ser muito prejudicada, tá? A mídia fica falando um monte de coisa, ia virar uma discussão que não acaba.
Isso não seria possível socialmente aqui em um governo do Lula, tá? Então eles estão querendo fazer uma gracinha. O que o Lula estava fazendo aí recentemente? Com essas declarações completamente absurdas que ele andou dando aí, né? Parece que ele não queria ganhar a eleição, que é curioso, né? Quanto mais o Lula agia para não ganhar a eleição, mais parece que ele se dá bem numericamente aí, né? Muito curioso isso. E o que ele está querendo com isso? Na minha opinião, né? Talvez o Lula até sabe que não vai ganhar as eleições. Talvez ele já conversou com o TSE sobre isso. Mas o Lula quer empurrar a chamada janela de Overton. Ele quer influenciar as pessoas, de modo que pensamentos absurdos, tais quais esses aí que ele fica divulgando por aí, com essas frases que ele andou falando, sejam cada vez mais normais, mais aceitáveis. Então a agenda da esquerda vai se tornar mais aceitável, já que não existe agenda de direita nesse âmbito aqui no Brasil, né? A não ser na internet, em alguns grupos por aí. Daí a importância das pessoas entenderem o que é Bitcoin, o que é a desobediência civil, o que é VPN, o que é tudo isso, você guardar dinheiro físico, guardar ouro, você fugir, entendeu? Desses centros aí, né, de poder, cidades, etc. Você ir mais para o interior, você ser cada vez mais independente do Estado, você entender, entendeu? O roubo que significa os impostos aqui no Brasil, né? Agora é claro, o Bolsonaro teve oportunidade, ele foi eleito, no instante que ele foi eleito, ele resolveu adotar uma postura de centro, falar assim, não, a gente vai ser aqui neutro, vamos deixar somente a esquerda atacar e a gente vai simplesmente apanhar e receber tudo que eles façam. Nós vamos tolerar a esquerda e é isso daí. Vamos abraçar a burocracia, deixar eles fazerem o que eles quiserem e não vamos fazer nada. Os partidos comunistas, Foro de São Paulo atuando livremente aqui no Brasil, não vamos fazer nada, tá? Ideologia não interessa. Pois é, agora está pagando a conta, assim como outros países sul-americanos aqui fizeram isso, né? Chegou um cidadão lá que era um pouquinho mais à direita, e aí ele entrou lá, se comportou como um covarde. O que aconteceu? A esquerda voltou, porque ninguém tolera covarde, né? Ninguém tolera frouxo. No instante que o cidadão é eleito, ele tem que impor uma agenda de direita completamente. Ah, mas aí a mídia vai falar, não sei quem vai falar. que se foda! Não interessa nada que esse pessoal fale. Se a esquerda radicaliza o discurso para um lado, você tem que radicalizar do outro. Isso é regra. No entanto, eles preferiram aí aderir à Agenda 2030 da ONU, né? Ficam aí fazendo gracinha o tempo todo. Pois é isso que está acontecendo no conselho de classe, né? Quanto mais você paga propina para esse pessoal, para essas categorias aí, né? Funcionário público fazendo o que quer no governo dele, não é? E pois é, aí quanto mais você faz coisas para essas pessoas, mais que elas te atacam mesmo. Elas são perversas. Então você tem que simplesmente destruir esse pessoal. Não dá para você ficar negociando com eles. O pessoal sabe disso. Mas preferiram fazer o contrário, né? Pois é. Acho que o movimento aí pela liberdade vai crescer com tudo isso. E mesmo assim, no segundo turno, esse presidente leva, né? Mas vai ser interessante aí, pois agora, nesse momento, foi até interessante. Foi até interessante isso ter acontecido agora, ter acontecido dessa maneira. Parece que existem já essas provas numéricas aí da fraude, para que eles tomem providência agora. E se for necessário, vai uma dica para o presidente aqui, já que ele é um completo analfabeto no campo de luta anticomunista, né? Ele mesmo já se comportou tanto como comunista, né? Não só no governo, como antes dele chegar lá. Vai uma dica para ele aqui agora. Encha o bolso desses generais, porque esses generais são completamente ladrões, eles querem ganhar dinheiro. Então paga dinheiro para esse pessoal, para que eles tomem uma atitude contra o TSE, entendeu? Porque eles ficaram assistindo aí o tempo todo o Alexandre de Moraes fazer o que ele quiser e não fizeram nada, entendeu? E eles provavelmente vão ser defenestrados de onde eles estão, dos seus cargos aí, dos seus contra-cheques gordos, tá bom? E vão ficar lá, já que eles são covardes mesmo, né? Eles se contentam com qualquer coisa. Então vamos ver se esse presidente toma uma atitude imediatamente para que esses militares aí ataquem o TSE. Se for para sair, sai atirando. A questão é essa, para esse vídeo é isso. Ah, e aqui vai uma outra dica. Vão haver muitos debates, provavelmente. Talvez
o Lula não vai querer ir no debate. A melhor estratégia disparadamente para ele, diante dessas condições aí fabricadas, é não ir a um debate, né? Mas se houver esse debate e o próprio presidente usando a mídia que ele tem, usando manifestações, convocando manifestações, ele pode fazer isso se ele quiser indiretamente, ele vai ter que radicalizar o discurso contra o PT. Lembrar a população uma série de coisas, não que isso vá influenciar os resultados, pois os resultados são decididos em uma salinha, mas isso vai incendiar o país e é isso que o país precisa mesmo, entendeu? Inclusive para o povo ver o perigo que representa o Estado nessa luta pela liberdade, entendeu? Esses órgãos de Estados aí, funcionários públicos, etc, né? As pessoas continuam não entendendo isso, a direita analfabeta continua não entendendo, não assistem aqui o meu canal, as coisas que eu coloco, as provas que eu ofereço aqui para vocês. Mas vamos ver então como é que vai ser isso. Se coisas que nunca foram ditas a respeito do Lula vão ser ditas finalmente para a população. Isso tem que ficar claro para o país. Essas pessoas que estão planejando fazerem isso totalmente artificialmente, essas pessoas têm que entender que o país vai ser incendiado caso isso ocorra. Então, alguns banqueiros vão se dirigir pessoalmente a esses cidadãos que estão lá trancados nessa salinha para poderem mudar o que eles pretendem fazer, pois eles teriam prejuízo caso isso ocorresse. Ok? Esse vídeo